Oi, aqui é o Todd, da oficina do Todd e Todd Cutler. E hoje nós temos isto, uma miniatura de besta. É uma réplica em meia escala exata de um dos meus arcos de munição do século XV. Então, basicamente, é um dos tipos comuns de arcos de soldados da Europa Ocidental, por volta de 1450 a 1500. E claro, é totalmente funcional como seu irmão maior. Você o carrega do mesmo jeito. Flecha, clipe fora do caminho, ajuste a porca, coloque o pé de cabra, estique, ouça o gatilho engatar, coloque o clipe na posição, flecha dentro e dispare. Incrível, tem muita história por trás. Vamos conversar rapidamente e depois testar para ver do que ela é capaz. E claro, esse é exatamente o mesmo processo do irmão mais velho. O pé de cabra entra, mas dá um pouco mais de trabalho. Volta. O parafuso entra, sem presilha nesse aqui e solto. Um pouco diferente, volta para trás. Parafuso dentro e solto. Então isso bate com bastante força. E isso tem cerca de 400 a 420 libras de força de tração, algo assim. Então, novamente, exatamente o mesmo procedimento de carregamento. Coloque a porca, pé de cabra. E isso está puxando cerca de 50 libras, talvez um pouco mais. E vamos explicar o porquê. Não foi um impacto tão grande, mas rapaz, não é fofo? Vamos analisar a física. Então, o que está acontecendo? Porque à primeira vista, você pode pensar, arco menor, metade da potência. Mas não foi isso que aconteceu. A questão é que a engenharia não é proporcional. Engenheiros sabem disso. Vou explicar isso de forma simples para todos entenderem. Se você tem um jumbo e ele faz 500 milhas por hora, se você dobrar o tamanho desse jumbo, ele não vai fazer 1000 milhas por hora. Provavelmente, faria menos. Talvez nem voasse, pois física e engenharia não funcionam assim. Não dá para simplesmente dobrar ou dividir as coisas ao meio. Agora, com isso, nós reduzimos pela metade, e isso significa que a madeira não tem metade da quantidade, tem 1/4 da quantidade. O arco de aço em si não é metade tão potente, está bem abaixo disso. Esses pinos foram reduzidos a metade do tamanho, mas isso não os deixa metade mais fortes, pois perdemos mais material do que apenas metade. Então, por esses motivos, ele não tem o mesmo desempenho. Antes de continuarmos, o pessoal dos arcos modernos vai analisar isso e refletir. Isso não é um arco de 50 libras, minha besta pistola faz muito mais do que isso. Bem, vamos dar uma olhada nisso. Então, eu peguei uma balança de arco, vou puxar a corda até o gatilho. Aqui parece ser cerca de 55 milímetros 2 e 1/4 de polegada. Ao puxar, são 26,7 quilos na puxada total, o que na verdade dá cerca de 60 libras de força. Por que isso não entrega a potência esperada de um arco moderno? Bem, é uma tecnologia totalmente diferente, então o comprimento da puxada é realmente curto. E o comprimento da puxada faz uma diferença enorme na potência final do arco. Os braços de aço em si são pesados. Há muita inércia ali, demora um pouco para voltar, assim como o gatilho. E então, claro, a própria corda é bem pesada. E os dardos, bem, eles também são pesados. Vamos analisar isso. Primeiro, temos dardos forjados à mão com pontas Bodkin, feitas por Will Sherman. Absolutamente lindos, coisinhas pequenas. E então, vamos desmontar o arco. Então, temos ferragens, assim como você esperaria em um arco comum. Vou apenas bater neles para que saiam. Então você tem suas 2 bigornas. Vou tirar as ferragens. A última bigorna sai. Então, são esses pedacinhos aqui. E você tem o arco e o estribo, no qual meu pé não cabe. Você tem um cordão de linho encerado
e a alavanca tipo pé de cabra. Apenas uma pequena alavanca totalmente articulada, linda e funcional, com, claro, um gancho de cinto. Se observarmos o arco, ele tem as mesmas características de um tamanho normal. Então você tem o pino aqui na frente, e isso realmente ajuda a manter a coronha unida. Porque esse ponto, mas na maioria das vezes, esse ponto pode fraturar. Então, se você olhar para os que estão em museus, arcos antigos em museus, você vai ver frequentemente que a frente da coronha foi reparada ou está simplesmente quebrada e faltando completamente. Aqui estão as placas laterais. Como a madeira é bem fina aqui, há um grande recorte para a porca. Então, elas só dão um pouco de resistência contra empenamento e quebra nesse ponto aqui. E o pino que atravessa o gatilho também fixa a alavanca, tipo pata de cabra, e o gatilho é acionado por mola. Tudo isso montado em uma coronha de freixo. Então, ao contrário, sua coronha é colocada. E a maior das bigornas entra no lugar e isso mantém as ferragens no lugar. Basta alinhar tudo centralmente agora, garantir que está tudo certo e então a bigorna de cima entra. Primeiro das cunhas. Certifique-se de que está tudo centralizado, tudo alinhado, e então basta bater as cunhas no lugar e agora estamos prontos para atirar novamente. Como conclusão, posso dizer que é algo divertido, inspirado anos atrás quando visitei o Royal Armouries, em Leeds. Eles tinham um conjunto de arco e flecha do Japão para usar após o jantar. Um pequeno arco em miniatura, com alvos e flechas. E adoro a ideia de arco e flecha depois do jantar. Isso é fofo e divertido, e eu acho que é absolutamente perfeito para isso. Mas é como essas engenhocas que atravessaram as eras. A maior parte disso é sobre ter algo que outras pessoas não têm e isso faz isso de forma brilhante. Então, depois do jantar, arco e flecha, para mim, um gadgetzinho absolutamente legal, ótimo para impressionar, mas para um homem, nem em 1 milhão de anos. Mas se você gostou disso, então se inscreva no canal, cadastre-se, vá conferir os sites. Porque se você gostou disso, bom, primeiro de tudo, você vai encontrar eles. Mas também tem todo tipo de coisa legal lá que você vai curtir. E se não quiser fazer nada disso, o Patreon também ajuda muito. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Até a próxima, tchau!